Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então o partiu. Repita comigo, capacidade. Versículo 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disseram-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2, que granjeei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e que ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, o que entregaste, o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem ser-lhe-á dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa cumprir o propósito que a Tua Palavra foi destinada nessa noite. Que no nome de Jesus, que a Tua Palavra possa tocar em corações nessa noite, alinhar vidas nessa noite, nos reposicionar em Ti, em nome de Jesus. Eu vou pedir o pessoal para voltar o versículo 25. Coloca no telão para mim o versículo 25. Novamente. Versículo 25. Palavra dos talentos. Por isso tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Obrigado. Conta a história de um senhor que ele vai viajar e ele distribui. A Bíblia vai falar de recurso financeiro, né? Algumas versões vão dizer dinheiro, outras vão dizer talentos, para 3 servos. E o texto vai dizer, lá no início, a cada um conforme a sua capacidade. O que quer dizer isso? Cada um que recebeu tinha competência para administrar aquilo que recebeu. As medidas foram diferentes, mas eles tinham a competência de lidar com aquilo que o Senhor os entregou, sabe? E aí a gente vai ver no decorrer da história que um vai multiplicar os 5, o outro vai multiplicar os 2, mas o terceiro ele vai enterrar o talento. Ele teve medo, ele se acovardou. E é interessante observar que, se a gente for trazer para a nossa realidade hoje,
Se você for muito conservador e você tiver um recurso, você vai fazer exatamente o que ele disse lá no final. Você vai colocar aquele dinheiro no banco, com um rendimento seguro, tranquilo, para receber aquele rendimento, sem ter maiores perdas, sem se arriscar. Mesmo ele tendo essa opção, ele decidiu guardar aquele talento. O Senhor deu para ele conforme a capacidade dele. Então ele tinha capacidade de administrar aquele recurso. Ele tinha capacidade de fazer a gestão daquele recurso. Mas o medo travou. O medo impediu ele de colocar uma ação que fizesse aquele recurso se multiplicar. Mas aquele senhor o confiou, sabendo que ele tinha capacidade. Tudo aquilo que o Senhor confiar a você, tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão, é porque Ele sabe que você tem competência, que você tem capacidade para fazer gestão. Mesmo que você olhe para você mesmo e fale assim, eu não dou conta. Mesmo que você olhe para si mesmo e fale, eu não sou capaz. Mas se o Senhor colocou nas suas mãos, é porque você tem capacidade para administrar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E quando a gente fala de recurso, a gente não está falando não apenas de recurso financeiro, mas de tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida para que a gente possa administrar. Desde o nosso trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos, tudo isso é recurso. Tudo é recurso confiado pelo Senhor sobre as nossas vidas. E muitas vezes, diante das palavras do Senhor, diante daquilo que o Senhor declara sobre as nossas vidas, diante das manifestações de Deus poderosas, falando sobre o futuro, nós tememos, porque uma revelação de Deus sobre as nossas vidas, uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, ela vai ser sempre maior do que nós. Ela vai estar sempre num nível bem acima do que é a nossa realidade e a nossa capacidade no momento. E quando Deus declara essas verdades sobre as nossas vidas, Ele está falando sobre quem você será. Então, às vezes não é sobre quem você é no momento, sabe? E existem recursos da parte de Deus disponíveis, liberados sobre as nossas vidas, aos quais nós não temos acesso, aos quais ainda nós não acessamos. Não porque Deus não queira. E aí a gente volta na parábola. Quando o Senhor chega para a prestação de contas, aquele que tinha 5, Ele coloca e o faz governador sobre 10 províncias. Porque ele passou no processo a qual o qualificou para chegar naquele lugar, para governar sobre aquelas coisas. Há um chamado de Deus para que nós possamos nos posicionar em lugares, para que nós possamos governar sobre lugares, para que nós possamos administrar, ser gestores daquilo que Ele conquistou para nós, ou daquilo que Ele nos colocou em batalhas, em pelejas, para que nós conquistemos. Existem batalhas, existem guerras que elas já foram conquistadas pelo Senhor. Ele já disse, cara, você já venceu. O Senhor chama Gideão e fala assim, Gideão, vem cá. Eu vou dizer como é que vai ser, mas fique tranquilo, é comigo. A primeira atitude de Gideão é, opa, ele recua, ele teme. Mas quem deu a palavra e quem garantiu a vitória? O Senhor. Porque Deus queria dar uma terra, um território. Existem lugares que o Senhor te posicionou, existem lugares que o Senhor te colocou para que você governe sobre esses lugares, para que você se estabeleça sobre esses lugares, porque todo terreno conquistado, quando ele não é ocupado,
o inimigo toma posse novamente. Todo o território conquistado, ele precisa de ser ocupado. Ele precisa de ocupação. Jesus te posicionou em diversos lugares. Diversos. E nesses lugares, você é uma autoridade, você representa uma autoridade, um governo. E muitas vezes nós não assumimos os lugares a qual Deus nos colocou. Muitas vezes nós temos a dificuldade de nos mover para esse lugar. E por que nós não movemos? Porque muitas vezes nós ficamos estáticos, parados diante de uma palavra do Senhor. Como esse terceiro homem, nós temos medo. E eu quero falar sobre uma das ferramentas, pois são muitas delas, ferramentas do medo, para te paralisar. E eu quero abrir com você um texto, que está lá em Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 12. Diz assim o texto: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Essa versão vai dizer: porque o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz o filho a quem deseja bem. Uma terceira versão vai dizer: pois o Senhor corrige aquele que ama. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você lida com a correção? Como você lida com a correção? Segundo a palavra do Senhor e o propósito do Senhor para a correção é nos trazer para perto. A correção, segundo Deus, é para trazer para perto, é para te aproximar dele. E o texto vai dizer que o Senhor corrige aquele que ama. Então a correção é manifestação do amor de Deus em favor das nossas vidas. Só que no decorrer do tempo, e religiosamente, a gente foi absorvendo uma linguagem não de correção, mas de punição. Uma linguagem de punição, no qual o modelo de Jesus não é tratado da maneira correta. E aí eu quero ler com você mais um texto. A gente vai ler bastante Bíblia, que é João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. João, capítulo 8, do 1 ao 11. Como é que Jesus trata a correção? Você já deve saber de qual é esse texto. Nós vamos ler ele juntos. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto: entrando Jesus, seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé, em meio a todos. Disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei,
nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a respeito disso? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim disse Jesus: nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Olha o que está acontecendo ali. E a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Aquela mulher, ela foi pega em um ato de adultério. E aí aqueles homens pegam aquela mulher e levam até Jesus e falam assim: ó Jesus, a lei de Moisés fala que nós temos que apedrejar, nós temos que punir ela, porque ela errou. O que o Senhor diz? E o texto vai dizer que Jesus continua lá, ele abaixa, ele está lá escrevendo como quem não ouviu, como quem não escutou. E está todo mundo ali ao redor de Jesus esperando o que ele vai falar agora, qual que vai ser a reação dele. E Jesus está lá, escrevendo. E aí, o texto vai dizer que eles vão insistir com Jesus. E aí, você vai falar alguma coisa? Aí Jesus, onde ele estava, ele continua falando: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí cada um, tomando consciência do próprio pecado, vai deixando a sua pedra e vai embora. Ao final, Jesus libera aquela mulher e fala: vai e não peques mais. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Isso, não vou falar dos outros, vou falar da gente mesmo. O Senhor libera perdão sobre as nossas vidas. O Senhor libera cura sobre as nossas vidas. Sabe? Aí a gente começa a remoer as coisas. Não, Senhor, mas eu sou um pecador. Eu fiz isso. E a gente começa a promover um auto-julgamento. E preste atenção. Todo julgamento pressupõe que ou condenação ou absolvição. Geralmente o que a gente faz? Condena. Quem é condenado é culpado. O culpado merece punição. Ele merece ser punido. Às vezes nós repetimos esse ciclo dentro de nós, carregado de nossas culpas, dos nossos medos, das nossas incertezas, das nossas inseguranças. E é este lugar, o lugar de culpa, o lugar da insegurança, o lugar da incerteza, o lugar do medo, aonde nós nos imobilizamos e não nos movemos conforme o chamado e o propósito do Senhor. Tem momentos que o Senhor está sinalizando para você, dizendo: meu filho, se move, vem cá. Meu filho, eu tenho isso aqui e é para você. E aí você olha para si e fala assim: não, Jesus, eu não mereço. Eu não sou merecedor, eu não sou digno.
Por quê? Porque eu sou pecador. Porque eu era fulano, ciclano e bertano. Porque eu fiz isso, isso, isso e isso. Logo, eu não sou merecedor. Existem lugares a quais o Senhor, você sabe que você precisa estar lá. Você sabe que você precisa se posicionar. Você sabe. Porque o Senhor já sinalizou e falou assim: meu filho, eu quero você aqui. Meu filho, se move nessa direção. E aí você vira para Deus e fala assim: Deus, eu não estou pronto. A minha vida não está ajustada. Eu preciso arrumar isso aqui. E Jesus está, vem, se move. E nós nos carregamos com um peso de culpa que nem o Senhor Jesus depositou sobre nós. Mas nós fazemos questão de carregar essa carga. Nós fazemos questão de carregar a história para justificar porque nós não nos movemos, porque nós não fazemos, porque sabe o que é? É que assim aconteceu desse jeito, por isso eu não posso. Por isso eu não dou conta. Muitas vezes Deus está te chamando: filho, vai. Eu vou te levar para viver um novo tempo, eu vou te levar para viver uma nova estação. E aí você olha para aquele novo lugar, você olha para aquele novo ambiente e você fala: não é para mim. Não é para mim. E a gente precisa entender qual é o nosso lugar em Deus. A palavra do Senhor nos afirma. E o versículo em Provérbios que lemos fala que Ele nos corrige como filhos. Filhos. A gente pode passar a vida inteira na igreja chamando Deus de Pai e não absorver essa identidade de filho. Filho de Deus. Um filho tem medo do pai? Tem? Não. O filho é íntimo. O filho é próximo. O filho, ele tem acesso. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. A palavra do Senhor vai nos dizer: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Quantos receberam o Senhor Jesus em sua vida? Levanta sua mão. Você recebeu Jesus? Você recebeu? Você é filho. Você é filho. Romanos capítulo 8, versículo 16. Você não precisa abrir, mas diz o texto 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Filiação, testemunho, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você é filho. Você tem acesso. Pergunta para você nessa noite é: como anda o teu relacionamento com teu pai? Quem é teu pai na tua vida?
E muitas vezes nós podemos introjetar uma relação com Deus baseada na relação com o nosso pai terreno. E aí tem um problema de filtro aí. Porque teu pai pode não ter sido a melhor pessoa do mundo. E se você for interpretar Deus como teu pai terreno, você pode ter um problema. Você pode ter um problema. E muitas vezes você pode não ter tido um pai. Você pode não ter tido essa figura na sua vida. Só que, por mais que você não tenha essa referência, ou alguém foi essa referência para você, o Senhor quer criar uma nova percepção sobre Ele na sua vida. Uma nova percepção sobre quem é Deus e sobre paternidade sobre a sua vida. O pai e a mãe pode ter rejeitado, mas o Senhor jamais te abandonará. O Senhor jamais te deixará só. Para toda mudança que nós realizamos na vida, para qualquer mudança que você vai realizar na sua vida, você vai precisar de uma referência. O ser humano é um ser em perspectiva e que ele vive em projeção. E essas projeções de pessoas, de modelos, fazem com que nós criamos referências, e nós só mudamos a partir de modelos. Nós precisamos de referência para tudo. Para tudo. Para crescer, para melhorar, para avançar, nós precisamos de referência. E quanto melhores forem as suas referências, referência a nível de experiência, prática, mais segurança você tem. Quanto mais experiência você tem com o Senhor, quando o Senhor manda você dar um passo que é no vazio, você não tem medo. Por quê? Você conhece o seu Pai. Você conhece o cuidado dele. E você se move. Só que existem aqueles que têm uma referência pobre ou não têm referência. Eu vou dar 2 exemplos. Gideão, que nós citamos aqui. Quando o Senhor se manifesta para Gideão, falando que ele ia fazer uma coisa muito além da capacidade dele, muito além do que ele tinha visto na vida, ele falou assim: opa, não sou eu não dou conta disso. Porque ele não tinha referência de vencer guerra, vencer batalha, ele não tinha referência disso. Mas tem um camarada na Bíblia que quando ele vê um gigante, é Davi, ele fala: opa, eu vou lá. Eu venci um leão e eu venci um urso. E eu vou vencer esse gigante. E eu vou em nome do Deus poderoso, o Deus dos exércitos. Ele sabia o Deus que ele tinha referência de batalhas vencidas. Só que muitas vezes o Senhor pode estar te chamando para um lugar e você fala assim: Senhor, eu nunca vi isso. Eu nunca vivi isso. Eu não sei como é. Você pode estar como Gideão. Às vezes você pode ser como Davi e falar assim: não, o Senhor já fez aqui, o Senhor já fez aqui, agora é só vitória. Amém, glória a Deus. Mas você pode estar lá como Gideão. Jesus, eu não tenho referência para viver essa vida que o Senhor está falando. E é justamente quando o Senhor entra na história, é justamente quando o Senhor entra no cenário, para te dizer: não me importa as tuas referências, não importa o teu passado, não me importa se você viveu vitória ou fracasso na tua vida. O meu poder aperfeiçoa nas suas fraquezas. O meu poder aperfeiçoa nas suas imperfeições. Só se move. Só se move. Só vai. Com as minhas dúvidas, com os meus medos, com as minhas inseguranças, com as minhas incertezas, fiel é aquele que prometeu.
você pode me perguntar, daí, mas você está falando de posicionamento, você está falando de medo. Como que eu vou me posicionar? Em que lugar eu vou me posicionar? Você sabe. Mas se você não sabe, pare para pensar no seguinte: quantas vezes você deu um passo, Deus abriu uma porta de emprego, Deus abriu uma porta de trabalho, Deus abriu uma porta de negócio, você trabalhava lá de carteira assinada, aí você começou um negócio, aí você trabalhava 8 horas por dia, aí você passou a trabalhar 14. Você foi empreender achando, nossa, você é dono de negócio, mil maravilha, para lá. Foi trabalhar 15 horas por dia. Sim, Jesus, o que é isso? É a bênção que você pediu para Deus. E para se mover para esse lugar, se você trabalhar as mesmas 8 horas que você trabalhar, você quebra. Porque aquele lugar exige aquela conduta. Aí você pode falar assim: Jesus, o Senhor me deu um negócio, estou trabalhando 14 horas, não tenho tempo para minha família. Opa! Tem algo errado. Tem algo errado. Porque Deus não te daria uma bênção, Deus não te dá um negócio, Deus não te dá nada para destruir sua vida. Nada. Aí a gente pega o que o Senhor deu e fala assim: não, Jesus, faz igual Adão. O Senhor me deu, e agora eu tenho que cuidar. E nós deixamos de lado aquilo que é importante, que também o Senhor nos confiou. Muitas vezes a gente tem que alinhar caráter, alinhar conduta, alinhar comportamento, reajustar a rota para viver esse novo lugar. Quanta gente que se vê diante de um cenário de bênção, a coisa vai mudar, a pessoa paralisa e fala: não dou conta. Não dou conta. Não dou conta. Muitas vezes a gente se sente não merecedor. Mas Cristo se fez merecedor pela minha e pela sua vida. Não é pelo mérito seu. O mérito é dele. O mérito é dele. Mas as portas estão abertas em favor da sua vida. O Senhor quer remover as travas que te impedem de avançar, que te impedem de entrar nos lugares que Ele falou que é para você, que te impede de entrar nos ambientes que o Senhor declarou sobre a vida e disse: você vai entrar lá, você vai fazer, e é você. Aí você fala: não, Jesus. Não. Tem uma passagem que é quando Pedro está ali diante de Jesus. Jesus entra no barco, Jesus está pregando, Jesus entra no barco, a multidão estava apertando Jesus. Aí Jesus entra no barco, Pedro estava lá lavando as redes, porque teve a pior dia da vida dele, de pesca. Aí Jesus entra no barco e fala: Pedro, se move, sair um pouquinho da costa, lança as redes. E Pedro vai dizer: olha, tendo trabalhado a noite inteira, não pesquei nada, mas sobre a sua palavra eu vou lançar. E sobre a palavra do Senhor Jesus, ele lança. E Pedro tem a maior pesca da vida dele. E o interessante no texto é que quando Pedro vê tudo acontecendo, eles têm que chamar barco para vir cá pegar o peixe, não eles iam afundar. Ele olha para Jesus e fala assim: afasta de mim, pois eu sou pecador. Pedro estava dizendo mais ou menos assim: pera aí, isso é demais para mim, eu não mereço.
Quantas vezes nós nos colocamos no mesmo lugar? Jesus está lá operando, Jesus está fazendo, Deus está acontecendo. Aí você olha para Jesus e fala: afasta de mim, Jesus, eu sou pecador, eu não mereço. Brota o medo. Colossenses capítulo 3, versículo 23. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem tem medo não é perfeito em amor. Quando você se move pelo medo, você se afasta do amor de Deus. E é sério isso. É sério. Você se distancia. Se você perguntar, Deus, defina Deus em uma palavra, a maioria das pessoas vão dizer amor. O medo dele é uma presença que te trava. É a hora que Deus quer te promover, é a hora que Deus quer te empurrar para um outro lugar melhor do que esse que você está, e você diz: não dá. Por quê? Porque eu não sou competente, porque a minha história é essa. E você vai ter um monte de justificativa. Você vai ter um monte de história para poder contar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que existem lugares que o Senhor te plantou. Existem territórios que o Senhor te plantou. E são territórios esses que Ele conquistou e te colocou lá. Que Ele venceu as batalhas, que Ele entrou na peleja e te colocou lá. Para que você seja um representante dEle, para que você conquiste aquele lugar. Para que você seja a autoridade que Ele colocou em governo sobre aquele lugar. O livro de Apocalipse vai dizer que Deus os estabeleceu como reis e sacerdotes. Existe um lugar de governo para a sua vida. Mas eu não tenho talento. Eu não estou falando de liderança, gente. Eu não tenho talento para liderar. Não estou falando disso. Eu estou falando que, embora você possa não reconhecer, você sempre vai liderar em alguma área da sua vida. Alguma área você lidera. Alguma área você tem autoridade. Em algum lugar. Você pode não reconhecer, mas você parar e examinar se é autoridade em algum lugar. O Senhor quer que você assuma, tome posse da autoridade que Ele te deu para conquistar, para governar sobre os lugares que você já está, sobre os ambientes a qual você já está. Você está estabelecido nos lugares que você está, porque é território do Senhor, não é seu. É território do Senhor. E Ele te colocou lá para conquistar. Ele te colocou nesses lugares para você governar. E nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Você pode dizer um amém novamente? Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida, além de você mesmo. Às vezes você está falando assim: Deus, mas as coisas não andam, o diabo. Deus está olhando. É mesmo? O diabo? Eu sei que não faz o que devia fazer. Põe a culpa no pobre coitado do Satanás, está lá quietinho ali. Muitas vezes a responsabilidade é sua. Isso aqui é um exemplo de coragem. Pedro, dentro do barco, todo mundo gritando: você é um fantasma, nós vamos morrer. Jesus fala assim: sou eu.
Pedro, bom, se é o Senhor, manda eu sair desse barco e eu vou até o Senhor. E aí Pedro vai, põe o pé onde ninguém pôs e anda sobre as águas. Ele vive o sobrenatural. Muitas vezes nós declaramos que nós queremos viver o sobrenatural, nós cantamos que nós queremos viver o sobrenatural, que nós queremos e nós queremos e nós queremos. Na hora que é para fazer acontecer, nós não nos movemos. Nós não nos movemos. Quais os lugares aos quais o Senhor te chamou? Falou assim: filho, no ministério eu quero que você se posicione dessa maneira, na sua casa dessa maneira, e você está lá paradinho e não faz nada. O Senhor já te disse. E você fala assim: espera aí um pouquinho, Jesus, espera aí um pouquinho, preciso ajeitar algumas coisas na minha vida. Você falando: filho, se move, se move. Ele precisa parar de contar história, parar de dar justificativa e simplesmente dar um passo. Fala assim: Jesus, o que eu poderia fazer eu fiz, agora é com o Senhor. Chega no limite da tua capacidade, chega no limite da tua competência. Fala: Jesus, o que eu poderia fazer é isso, agora é com o Senhor, agora é contigo. Quantas vezes as respostas das nossas orações, elas não são da maneira que nós projetamos, desenhamos e pensamos, e por não ser aquilo que eu desenhei, por não ser aquilo que eu fantasiei, eu deixei de lado. Porque saiba de uma coisa: toda vez que você orar, o Senhor Deus vai responder a oração. E geralmente a resposta da oração ela vem em forma de problema. Você sabia disso? Você sabia disso? Geralmente vem em forma de problema, que é para você resolver. Para você resolver, para você dar conta. Ah, mas eu preciso fazer o curso tal, eu preciso me desenvolver assim, assim, assim. Não. Se entrega no processo. Vai. Se desenvolve no processo. Tem um monte de gente travada, esperando, estar preparada para fazer. Fala: Jesus, eu não estou pronto. Eu não estou pronto, eu não dou conta. E o Senhor fala assim: mas se entrega, filho, vai, faz. Faz. E você vai ser moldado no processo. Faz que a transformação ela vai acontecer no processo. Mas a gente quer estar pronto. A gente quer ser perfeito. E a perfeição ela não existe, é uma fantasia da nossa cabeça. O processo vai tornar aquilo que Deus diz que você é. Toda vez que nós queremos gerar um resultado, está num processo. Deus é especialista em processo. Toda vez que Ele quer gerar um resultado em nossa vida, processo. Geralmente as respostas às nossas orações são processo. E se eu entender o agir de Deus, a ação de Deus dentro do processo, que Ele está me moldando para que eu seja aquela pessoa capaz de, eu me entrego. Eu me entrego. Você pediu a Deus: Deus me manda cliente, aí a tua loja enche de cliente, você começa a trabalhar e aí surge um monte de problema, surge um monte de desafios, que é para te desenvolver e
te preparar para o próximo nível. Você chega na igreja e fala assim: Deus, eu quero liderar o GC. Aí você vai lá para o GC. Aí Deus te coloca um monte de gente problemática na sua mão. Você fala: Deus, eu não pedi isso. Eu achava que era só chegar lá e fazer uma oração e tal, bonitinho. Eu quero cantar no louvor. Aí você vem cá e você tem que ensaiar o dia inteiro. Você vai ensaiar com a Joyce. Você ensaia o domingo inteirinho. Você fala: Deus, não foi isso que eu pedi. Aí você acha bonito cantando aqui. É lindo. É lindo olhar para o resultado. É lindo olhar para o palco. Mas você não sabe como é que foi o processo para chegar naquela coisa. Aí o dia que você vê o processo, você fala: é desse jeito? Eu não quero saber disso não. Então quando você vai pedir uma coisa para Deus, toma consciência do preço que você tem que pagar. Toma consciência do preço que você vai precisar, a renúncia que você vai precisar de fazer. Porque às vezes nós só enxergamos o resultado. Às vezes nós só enxergamos o lugar de conquista, o lugar de vitória. E tem um processo que vai te moldar para que você possa chegar lá. Para que você possa avançar. Para que você possa conquistar até vitórias que antes eram temíveis. Lugares que você nunca imaginou que você ia estar. Coisas que nunca você imaginou que ia fazer. Aquilo que você disse: ah, Deus, eu não sou para isso, eu não tenho capacidade para isso. E o Senhor fala assim: não, é nesse lugar que eu quero te usar. É nesse lugar que eu quero usar a tua vida. Quantos têm consciência do seu chamado? Levanta a sua mão. Assim, eu tenho consciência do meu chamado. Tenho consciência do que Deus me chamou. Pouca gente, hein? Levanta a mão de novo. Quantos têm consciência do seu chamado? Pouca gente. Você que não levantou a mão, eu quero dizer que Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Tem uma semente plantada em você. Tem algo que o Senhor confiou a você. E que é só você que vai fazer. Que é só você que vai fazer. Tem um talento que é só você que tem. E você não pode cometer o crime de enterrar aquilo que Deus te confiou. De não se mover diante daquilo que o Senhor colocou na sua mão. E aí você pode olhar e falar assim: Deus, eu tenho muitas dores, eu fui ferido, eu fui machucado, eu sofri. E a palavra do Senhor para a sua vida é: se move, porque a cura está no processo. Ah, eu estou inseguro, eu não sei o que fazer. Se move, porque a resposta vem no processo. O Senhor quer te livrar de tudo aquilo que te paralisa. É a hora que você precisa tomar uma decisão para ir para frente e você não consegue se mover. Medo. Às vezes você pode se sentir incompetente. Medo. Ataca. Mas competência você desenvolve. Deus, eu não tenho habilidade. Se envolve. Se apegue à imagem de um grande e poderoso Deus. E diga: Deus é comigo. E se Deus é comigo, eu vou. Davi, ninguém mandou Davi enfrentar o gigante. Ele foi por decisão. Coragem. E nessa noite o Senhor quer que você tenha coragem para se mover para os lugares que Ele mesmo projetou para você, para os lugares que Ele mesmo desenhou para você, para o futuro que Ele te reserva. Quero te convidar a se colocar de pé.